Turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nitium Podcast e hoje é especial, tá incrível, porque eu tô recebendo aqui uma pessoa que é estrategista de identidade, ela é empresária, mentora e especialista em visagismo estratégico. Então ela atende mais de 2.000 clientes na sua base no Prontos para Sair, que é o seu negócio. Então recebam aqui comigo a minha amiga Laís Almeida. Seja muito bem-vinda, minha amiga, dá as credenciais aqui para a turma, tá? E aí a gente já vai começar porque eu tô com uma pergunta aqui prontinha para te fazer. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer, né, estar aqui. Você sabe quanto eu admiro o seu trabalho, o seu posicionamento, toda a sua história, né, de construção ajudando as pessoas, então é um grande prazer estar aqui. Obrigado. Mas antes da pergunta, sabe o que eu lembrei? Do presente. Vamos entregar o presente dela? Gente, a gente Você não sabia disso, assim, mas cara, você recebe um presente aqui do Nitium Podcast meu, preparado com muito top. carinho por nós, tá? Olha lá, já tem café. Olha lá, é café. É, café. E Laís, você sabe que esse café, ele é um café diferente em dois aspectos, tá? O primeiro aspecto é no próprio grão. É algo que ele é personalizado e ele é construído para nós, tá? Que legal. E o outro ponto é a intenção que a gente coloca nesse café. Então, isso você não vai encontrar em lugar nenhum se não for daqui com a gente. Eu sempre e aí que tem tomá-lo, vou deixar mais próspera. Vai ser bem legal. E aí tem um caderno, que ele não é só um caderno. Ele é um método também de ter insights e tomar decisões. Então é bem legal, depois você vai... Nossa, eu achei lindo e cheiroso. Legal, né? Não tem como sentir o cheiro, mas tem um propósito esse cheiro aí também, eu já vi. É algo bem legal, é algo bem bacana. Bom, obrigada. Eu te trouxe aqui porque eu quero falar de autoconfiança. Tá? E eu acredito muito que a autoconfiança ela é um dos pilares fortes para quem quer empreender, para quem quer vender, para quem quer avançar na carreira e, consequentemente, na vida pessoal. A autoconfiança é um recurso que a gente pode usar em várias áreas da vida, né? E eu e você, a gente trabalha muito com empresários e eu vejo que muitos empresários, eles têm muitos recursos, têm técnica, estuda pra caramba, jeito de vender, jeito de entregar e tudo mais, só que na hora que vai pro front, falta alguma coisa. E eu vejo que muitos deles falam, mas eu queria confiar mais em mim, eu queria ter essa força para avançar, essa força de fazer, tá? Então eu quero trazer esse tema central, mas eu quero ouvir de você, o que você considera que é a autoconfiança no seu trabalho? Para mim é uma palavra muito forte, porque ela te dá vários desdobramentos, né? Se eu fosse ser milionária, toda vez que alguém chegasse no meu centro de visagismo pedindo que, né, quando o Juarez Leite ele eternizou a palavra, a frase, né? O que você deseja sentir? Aí a pessoa chega, eu quero ser autoconfiante. A gente não faz isso, mas eu sempre falo, qual a intenção do seu projeto? E autoconfiança é uma coisa que todo mundo pede. Credibilidade e autoconfiança são as duas palavras-chave. E autoconfiança nada mais é, né, do que o ambiente em que você foi inserido. Como é que você construiu essa historinha ao longo da sua vida inicial, até os 7 anos de idade. Então a gente pode trazer uma imagem, né, que as pessoas chegam no centro de visagismo achando que um antes e depois, uma roupa, um cabelo, um acessório vai te colocar nessa autoconfiança, mas não. É a gente entender essas histórias, não trabalhar elas delicadamente, né, mas de forma estratégica, quais são os gatilhos que te colocam a não se sentir autoconfiante. Porque mais do que a gente estabelecer primeiro o que é autoconfiança, é a gente sentir quais são os ambientes que me desfavorecem, quais são os ambientes que me colocam em risco, quais são as pessoas que me faz com que eu me sinta dessa forma, quais são as relações que eu vou ter que ter mais atenção. Então, para mim, a autoconfiança nada mais é do que a gente ter uma base muito forte de quem nós somos, como funcionamos e como sentimos o mundo, e a partir disso saber que vai ter ambientes que vai me colocar numa zona mais de dor, mas como me posicionar, quais são os elementos que eu vou buscar nesse processo para estar naquele ambiente. Porque a questão não é não estar naquele ambiente só porque aquilo me gera um desconforto. É estar, mas com as ferramentas certas. Tá, muito bom. E a base do seu trabalho é o visagismo? Isso. É isso? Visagismo é uma das ferramentas, né? A gente, antigamente, quando eu abri o centro de visagismo, a ideia era trabalhar o visagismo nessa forma comportamental, estratégica que eu sempre enxerguei o visagismo. Mas ficou pequena a palavra, de acordo com o mercado ter começado a vender muito antes e depois,
né? Então, sobe a capa, é outro CPF. Pronto, resolvido o problema, segue pra vida. E a gente sabe que não é assim. Porque passa 5 minutos que você saiu do cabeleireiro, você já não tem mais aquele implante, né? Você saiu 5 minutos de um processo de estética, você não vê esse rosto, você não vê essa imagem. Eu tô aqui falando com você, eu não sei o que não é a imagem que eu preparei para estar aqui que tá me fortalecendo para fazer o trabalho. Então eu sempre acreditei que o visagismo poderia ser uma ferramenta de autoconhecimento, de trazer princípio, essa identidade, porque eu me formei assim, né? Quem eu era antes da vida me fazer ser quem eu sou. Porque é a vida que faz a gente ser exatamente o que a gente é hoje com 40 anos. Foi esse processo, né? Então, quem era essa pessoa antes da vida chegar e fazer esse processo? É isso que eu fazia. Então, hoje eu me intitulo como estrategista de identidade porque veio outras ferramentas. Enneagrama, forças de caráter, inteligências múltiplas, né, temperamentos, arquétipos, toda a parte de análise corporal. Hoje, pelas medidas faciais e corporais, a gente consegue traduzir a história daquela pessoa. Então, passou. O visagismo, ele ficou um processo, ele é uma ferramenta muito importante porque a gente consegue conectar a estratégia dessa identidade a uma imagem que você cria como uma alavanca. Então, o cheiro, o visagismo olfativo, né, o visagismo óptico, todas as propostas do que a gente consegue trazer como relevância é importante. Mas por isso que hoje eu uso também a palavra visagismo, mas eu não uso só ela, porque ficou muito nesse contexto de antes e depois. E as pessoas chegam pedindo um corte. Né? Se fosse isso, se um barbeiro, se um grande profissional de corte, um grande profissional de barba conseguisse entregar esse processo interno que as pessoas buscam, não precisaria de um visagista. A ciência é mais completa, né? Ô Laís, e quando você bate o olho numa pessoa, quais características você quer entender para ver o nível de autoconfiança que essa pessoa tem? Por que eu falo nível? Porque autoconfiança todo mundo tem. Uhum. Talvez naquele momento específico não está no nível que ela gostaria que estivesse para os projetos dela, e isso é uma longa história. Sim. Mas o que você vê tecnicamente quando você fala, cara, tem 3 atributos, tem 3 coisas que eu olho, aí eu quero um exemplo masculino e quero um exemplo feminino. Sim. Tá? Com a minha técnica, com tudo isso que eu trago, para entender o grau de autoconfiança que essa pessoa tem e como que eu posso ajudar ela a melhorar. E você disse uma coisa muito importante, autoconfiança todo mundo tem, às vezes não naquele assunto, não naquela categoria, né? Às vezes não no profissional, mas na vida pessoal a pessoa tem, na vida social. Eu sempre observo algumas características físicas, porque assim, quem nós somos até os 7 anos de idade, para mim sempre vai ser algo que vai começar o meu trabalho, né? Porque você pode até não ter noção dessa história, mas é essa historinha que faz com que você não alcance o que você deseja, ou alcance num nível prejudicado, né? Então, eu sempre vejo no rosto essas lateralidades, né? O lado social e o lado profissional, e enxergar, tá no lado da mamãe ou tá do lado do papai. Isso conta histórias, né? A divisão dos terços faciais, elas também contam. Como que essa pessoa pensa? Como que ela sente? Como que ela toma decisão? Ela é baseada no que a família ensinou para ela de mundo, ou ela é uma pessoa que tem mais autonomia nessas decisões? Então essas 2 coisinhas aí a gente já muda. E depois a gente analisa no corpo sempre o primeiro eixo do ombro, para você não bater o olho, né, e subir. O ombro conta muito pra gente também, né? A postura que a pessoa, ela naturalmente estabelece. E aí você fala assim, Laís, mas se ela pensar, ela consegue ser de outra forma? Não só ela pensando, na verdade, quando ela assume o motivo por que eu quero essa nova identidade, né? Porque quando eu quero ser autoconfiante, a palavra autoconfiança, o que a gente vai trabalhar? Primeiro eu vou mostrar para ele essa história, né? Qual foi os momentos da sua vida que a vida te calou? Quem te calou? Né? Foi papai ou foi mamãe? Qual é o tamanho dessa sistêmica na vida dessa pessoa? E a gente nunca vai conseguir mudar os fatos, mas a gente consegue mudar os gatilhos. E aí, buscar estar em ambientes que me fortaleça esse processo é fundamental, mas é óbvio que não vai ser sempre assim. E aí você consegue construir o porquê daquela estratégia. E a pessoa sempre vai lembrar o cheiro que eu colocar nela. Qual é o cheiro? O cheiro para malhar, um exemplo. Qual é o cheiro seu para malhar? Precisa descobrir, porque se isso é um ponto de dificuldade para você, você precisa ter uma alavanca. Qual que é o cheiro para falar em público? Qual que é o cheiro? A gente sempre traz uma alavanca para trazer esse processo de facilidade quando é um assunto difícil. Se a autoconfiança ela não está presente, por exemplo, quando você está dando uma palestra, quais são os movimentos que a gente vai trabalhar? Então eu busco sempre trazer isso de forma muito individualizada,
para que a pessoa saiba, conheça o contexto da memória daquela situação que impediu que ele sinta esse sentimento, né, ou esse apoderamento de pertencimento e crie uma nova estratégia para esse novo eu. É legal, porque você sabe que você falou de postura, as meninas aqui estão... todo mundo ajeita, né? Quando a gente fala de postura. E eu lembro daquele TED Talk da Amy Cuddy, que ela foi, eu acho que foi o mais assistido da história, daquela pose de poder que ela estudou e tal. Então tem estudos, né, contra, a favor, enfim, mas o que é fato é que quando a gente acessa as nossas âncoras de poder, que é isso que você está falando, e na PNL a gente estuda muito, né? Sobre como que a gente acessa a âncora, instala uma âncora e utiliza isso a nosso favor. Então a gente tem muito mais domínio sobre aquilo que pode ser um recurso e pode ser uma potencialização, né? Sim. Faz sentido no seu trabalho isso aí também? Total, porque na verdade tá muito linkado ao que nós fazemos sempre de diferença. Eu vou dar um exemplo meu, né, pessoal meu. Eu estava comentando aqui que eu estou passando por esse processo de transformação física, né? A obesidade, ela sempre teve finalidade muito específica na minha vida. Eu lutei contra a obesidade desde os 5 anos de idade. Nunca ninguém me abandonou nesse assunto. Meu pai sempre foi uma pessoa muito bem financeiramente e estive nos maiores centros de cura de obesidade, mas nunca resolvia. Aí um dia, eu ali com a média dos meus 28, 29 anos, quando eu fiz uma primeira transição de carreira, para realizar, foi o meu primeiro encontro com o visagismo, tá? Eu tive uma consultoria com uma pessoa e aquilo mudou tudo, mudou minha profissão, mudou tudo, mudou meu corpo. Eu pesava 190 quilos e eu emagreci 100 quilos para chegar... E aí eu achei que isso já era um case de sucesso. Fiz as minhas plásticas iniciais e tal, me trouxe um pouco de equilíbrio, de conforto. Como eu nunca tinha sido magra, eu não tinha uma referência para onde ir. Eu aceitei aquilo como um case de sucesso. E recentemente, quando eu estava estudando sobre o meu trabalho, e a gente vai se aperfeiçoando muito, a gente tem clientes, acho que você deve concordar isso comigo, mas a gente evolui com eles, né? Totalmente. A minha história está sempre muito bem representada em todos os cases que eu tenho de consultoria. E aí, dentro de um processo de consultoria de uma pessoa, eu falei, cara, por que eu aceitei essa história, né? Se a obesidade tem as 3 finalidades de proteção, força e visibilidade, quais são os pontos da minha vida que eu não quis mudar? Quais são as perdas que eu não quis ter para eu assumir ainda esse corpo? Porque a gente, quando chega numa idade, você começa a se questionar se aquilo vai te levar a longo prazo de uma forma como você deseja estar daqui 10 anos. A gente que trabalha com reprogramação ou com processos de estratégia de identidade e tal, a gente pensa, daqui 10 anos eu quero ser quem? Né? E aí eu me colocava muito nesse lugar. Quando eu fui olhar os 3 pontos desse assunto, e eu falei, puxa, eu vou ter que assumir que eu vou ter que perder isso aqui, eu vou ter que perder isso aqui, eu vou ter que perder isso aqui, e esse processo todo. Então, todo dia quando eu acordo pela manhã, eu dou um comando para essa nova eu. Porque eu não sou essa pessoa. Eu sozinha, que falhei com a obesidade 40 anos miseravelmente, eu não tenho estrutura para chegar no fim desse processo sozinha, com tudo que eu fui. Então, eu criei realmente um novo potencial na minha cabeça, com palavras, com afirmações e um motivo muito claro. O motivo é muito maior que a motivação, né? Qual que é o motivo da ação? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô emagrecendo? Porque se fosse só estético, não prosperaria. Porque eu nunca tive problema com isso. Né? Não, eu nunca tive problema com relacionamento, com nada. Então, assim, precisava de um motivo maior. Não era só a saúde, não podia ser. Então, todo dia de manhã eu dou comandos muito claros no espelho ali comigo. Aquela hora que você é um nada, você tá de pijama, tá com a cara amassada, não tá toda montada, né? Quem é você naquele momento? E aí esses comandos funcionam muito quando a gente sabe dessas histórias. O que aconteceu com a Laís que ela foi deixando esse assunto tomar essa proporção? Então eu falo com aquela Laís para ter a permissão ou para ter uma certa facilidade de ser esse novo eu ao longo do dia. Mas é um papo de doido, né? Não é não. Sabe por quê? Tem uma frase que baixou na minha cabeça essa semana atendendo uma mentorada. Essa frase é a seguinte: tem coisas que a gente só sente quando dói o suficiente. Tem coisas que a gente só vai resolver quando a dor é latente. Então tem aquelas dores que a gente vai levando, se acostumando e vai sobre isso, né? Então tem coisa que a gente só entende quando dói o suficiente. Essa é a frase. Tem coisas que a gente só entende quando dói o suficiente. Essa é uma frase, eu acho que é autoral, que eu não vi em lugar nenhum, tá? E eu vou usar pra caramba. Anota isso aí, viu? Deus falou frases. Só no ouvido dele. É isso. E agora eu tô distribuindo pra todo mundo. É isso aí. E você sabe que
tem uma história curiosa, acho que eu não te contei ainda essa história, primeira vez que estou contando em público, ninguém nunca ouviu, que eu achava que eu gostava de treinar academia, musculação, eu achava que eu gostava. Na época que eu tinha lá meus 18, 19, 20 anos, qual que era o motivador disso? Era eu ficar bonitão porque eu queria paquerar e aquela história toda. Então era uma motivação. Então aquilo pra mim era o fim, não era então a academia nunca foi fim, sempre foi meio para. Então eu comecei a fazer um balanço dos meus momentos de treino. Aí, beleza, passou-se um tempo, comecei a jogar futebol, 22, 23, então eu ia pra academia pra treinar o físico, pra eu jogar melhor, pra eu ganhar. Era esse o fim da academia. E aí passou um tempo, eu também fiz um processo de emagrecimento antes da Aurora nascer, e eu falei, bom, então eu vou treinar porque eu não quero perder massa muscular nesse processo, e beleza, foi o motivador. E aí, eu tava um tempo fora, até esses tempos atrás, sem treinar. E aí a gente foi viajar pra uma cidadezinha de frio e tal, e com a família, aquela coisa toda, e aí num dia à noite lá a gente foi sair pra jantar. Então, era aquela pracinha com aquelas coisas, tinha um festival de inverno, as meninas dançando, música e tal, e a Aurora ama isso, música. Ela vê música, ela fica doida, ela quer ver e tal. O pessoal ali esperando a comida chegar, eu falei, não, deixa que eu fico com a Aurora, vou passear com ela, e aí depois eu venho, não tem problema nenhum com isso com a minha filha, eu amo ficar com ela, brincar e curtir. Aí passou um tempo, eu acho que a comida já estava chegando na mesa, falei, olha, vamos lá que a gente vai jantar. E aí fui voltando ali do espetáculo que estava tendo, tinha um coreto nessa praça, separado, né? O coreto é aquele lugar mais altinho, né? Onde tem umas grades assim, e aí o pessoal tava ali brincando, tinha muita família, outras crianças, eu tava ali olhando ela brincando com as crianças da idade dela ali. E aí voltando, saindo do coreto, tinha um sofá de feno, né? Que era um símbolo da cidade e tal, e ela viu uma criancinha sentada ali, ela quis sentar também. Então tinha a família da criança, tá? E ela sentou, no que ela sentou chegou um homem, devia ter seus 50 e poucos anos, por aí, e começou a conversar comigo, do nada. E começou a me elogiar, falou, você é um paizão, dá pra ver que a sua filha é linda, é maravilhosa, parabéns, e eu sou o fulano de tal, e eu sei, porque eu sempre trabalhei como palhaço profissional, e aí eu comecei a sentir uma energia estranha, eu falei, tem alguma coisa que não tá certa nesse negócio. E aí eu senti isso, comecei a pegar a mãozinha dela e conversando com o cara, dando um lero-lero e saindo com a minha filha. Quando ele percebeu que eu não tinha entrado na dele, ele tentou puxar meu braço. E ali eu saí com a minha filha e fui lá pro pessoal da família. A minha esposa percebeu o meu rosto que eu não tava legal. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, aconteceu um negócio muito estranho. Uma situação muito estranha. Eu acho que alguém queria raptar nossa filha. E olha, foi a primeira vez, minha amiga, de fato, que eu senti a maldade. Sim. Eu acho que eu nunca tinha sentido a maldade, de fato. Ali foi um fato na minha vida que eu senti a maldade. Eu falei, cara, se a maldade existe, eu senti nesse instante. Eu imaginei que era alguma pessoa que queria me distrair, ou pra ela, ou pra uma outra vir e passar e tal. Ali virou uma chave pra mim. Virou uma chave e eu lembrei de uma frase, que é o seguinte, a gente mantém a paz se preparando para a guerra. E ali virou uma chave para mim. Falou, ó, é momento de eu cuidar da minha saúde, do meu corpo físico, da minha mente, do meu espírito, para eu ser o mais forte possível nesse bom sentido, para eu cuidar melhor da minha filha e da minha família. De lá para cá, isso faz uns 2 meses mais ou menos a história, eu não falei um dia no treino. O motivo... E eu acordo cedo e eu vou e zero conversa. Entende? Então, é o que você falou. Né? E aí eu lembro do Viktor Frankl também, né? Em Busca de Sentido, que ele diz que um bom porquê resolve quase qualquer como. Né? Então a motivação, ela ativa em nós os recursos que muitas vezes estavam escondidos e a gente nem sabia que tinha. Exatamente. Entendeu? Então a dor, muitas vezes, ela faz esse movimento de impulsionar a gente, né? Faz sentido também isso aí? Total. E quando a gente ajuda uma pessoa a achar o motivo dela, porque eu dentro do meu processo de consultoria, eu faço muito isso. Existe uma dinâmica que eu gosto de fazer, sempre trazendo as 4 principais pessoas da sua vida. E aí é muito interessante porque a gente coloca, geralmente as pessoas põem mãe, pai, noivo, namorado, marido, blá blá blá, e alguém ali, né? Se tiver filho, alguma coisa. E aí a gente vai sempre dizendo, quais são as sensações que você tem com essa pessoa? Boa? Rápido? Não. E ruim? Aí a pessoa começa assim... 1, 2 e 3. E aí, quando você faz o grande sacada desse exercício, é a gente conseguir notar por trás de todas aquelas palavras uma dor. Todas elas vai dar uma dor.
E é muito interessante. E o motivo é exatamente combater essa dor. Nosso cérebro, ele é preditivo, né? Então, o que significa? Ele só te protege. Só te protege. Existe um traço dentro do que a gente trabalha, eu vim no caminho falando isso para um irmão meu. Falei, olha, não se esqueça que o seu traço ele é confortável na dor. Você não está disponível a estar bem o tempo todo. Porque é confortável ter um problema, uma decepção, uma situação, uma dor. Nossa, olha o que aconteceu, bati o carro, aconteceu isso. Aqui é confortável. Então o seu cérebro, ele acha que ele está te ajudando a te fazer colocar sentido nesses momentos. Então, quando a gente encontra o motivo, a primeira coisa é fugir do que o seu cérebro acha que ele está te protegendo. Recentemente, nesse processo todo de emagrecimento, esse ano eu fiquei 3 meses com uma dor que apareceu do nada, porque sempre aparece do nada. Sempre vai ser aquela coisa, não, do nada meu joelho, do nada, né, não sei o que, não é do nada. Seu cérebro ele tá atuando conforme o seu traço tem como disponibilidade. E aí todos os médicos que eu ia, todos, fisioterapeutas, médicos, profissionais de dor, tinha que parar. Todo mundo me levava a parar. Meu cérebro precisa disso, porque isso é o seguro. Você é louca, porque quando eu começo dentro de um processo de construção de algo, eu sou muito intensa. Então eu faço acontecer, seja qualquer coisa. Estou dando o exemplo do exercício, mas seja um trabalho, eu sou absolutamente obsessiva. E aí, eu sabendo que isso ia acontecer, porque eu já tinha mapeado que isso ia acontecer, olha, por que você para? Por que em 40 anos, qual foi sempre o momento que você parou de treinar? Qual foi sempre o momento que você parou de olhar para o seu corpo? Dinheiro passa a ficar difícil de ganhar. Nossa, isso é a primeira coisa que acontece. Meu dinheiro não flui como era quando eu estou permitiva a destruir meu corpo. É só eu começar a me destruir que o dinheiro vem, só que o dinheiro está a serviço dos outros. Ele não está a serviço de mim. Eu só faturo. E aí, esse segundo ponto era o corpo. E aí, eu falei, não, eu já sabia que ia acontecer, agora eu só preciso encontrar o médico que vai me dar a liberação para continuar o meu processo. Até encontrar, só que dentro desse processo tinha todas as coisas que eu ainda tinha que aprender. Era o meu corpo dizendo assim, será que mudou mesmo? Deixa eu ver, né? Que o Elton Euler fala de pré-queda, né? E é real. Quando você muda a sua vida e você diz, olha, eu tenho esse motivo, esse objetivo, eu quero aqui, tá tudo bem. Aí, de repente, acontece alguma coisa quando nada tinha que acontecer. O que pra gente é isso? É uma pré-queda. Ou seja, o seu corpo, o seu sistema, ele só tá verificando se você tá pronto mesmo para essa mudança. Então, isso é muito sério, né? Porque você imagina, a gente tá falando do tema de autoconfiança. Imagina uma pessoa buscando ser confiante e acontece uma humilhação em público. Um cliente chega e dá um feedback muito negativo. Né? Olha, eu sempre vejo isso de 2 formas. Primeiro, vamos validar esse feedback ruim, eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com feedback porque eu vou melhorar o meu produto. Mas, segunda coisa, deixa eu avaliar o que essa pessoa, quais eram as intenções por trás desse feedback. Né? Era tirar a minha força? Era mudar o meu motivo? E aí você coloca cada coisa no seu cada qual. Porque se você está num processo inconsciente, o que acontece com o feedback ruim? Você escuta aquele feedback ruim, primeiro, você trava essa pessoa, porque essa pessoa ela é horrorosa na sua vida, você deleta ela de você, nunca mais você vai falar com ela, porque ela é a vilã, e você precisa de um vilão, né? Você sempre precisa de um vilão para contar uma história. Né? E você coloca ela como vilão e se coloca no vitimismo. E olha, eu fiz tudo, eu fiz o meu melhor, né? Então tem traços que contam essa história. Cada traço lida de um jeito com a autoconfiança. Os 5 traços que a gente trabalha dentro do nosso trabalho, os 5 lidam de forma muito individual com a palavra autoconfiança. Né? E o meu, por exemplo, o meu traço, o que é diferente do seu, inclusive, eu posso até dar uns spoilers do seu traço. Pode dar aí, ó. Mas o meu traço com autoconfiança, ele é mal interpretado. Porque as pessoas me acham, às vezes, não sempre, mas eu já tive muito feedback de tipo, nossa, eu tive medo de falar com você, né? Arrogante. Ou a pessoa me acha arrogante se ela tem vontade de ser aquilo e não conseguiu ainda ter, ou a pessoa tem medo de falar comigo, acha que eu sou brava. Então, tem níveis. E aí, qual que é a grande sacada? Eu, como especialista nisso, eu vou deixar as pessoas ter medo de mim, achar que tá legal isso? Lógico que não, vou trabalhar. Então, o que a gente precisava trabalhar? Um exemplo, meu tom de voz. Hoje ele é diferente. As estratégias do meu rosto, a minha sobrancelha ela é um pouco mais reta.
Ela não é muito... Eu não faço um botox pra... que não adianta. Posicionamento, autoridade, vai te dando... Vai afastando as pessoas. Então, isso é estratégico, entendeu? A autoconfiança não é colocar todo mundo na mesma roupa. Eu tava perguntando pra Júlia, né, aqui no começo, vocês usam arquétipo? Porque qual é o meu arquétipo? O governante. É óbvio. Se eu fizer um teste agora, vai dar o primeiro governante, o segundo, o herói... O terceiro, não sei, e assim, todo mundo sabe, a gente olha para uma pessoa, a gente vê quais são as identidades de persona, de papel social dela. Aí vai me pôr de terno e roupa preta, igual eu sempre uso no meu Instagram, as pessoas não mandam mensagem. As pessoas não vão dividir a vida delas comigo. O que vende muito no meu Instagram, por exemplo, Felipe, eu falar da minha vida pessoal, de forma estratégica. Então eu falo do meu sofrimento, do processo de emagrecimento, como tem sido a fase, do dia que eu não tô legal, do dia que eu dou um motivo pra continuar naquilo. E aí isso faz com que as pessoas falem, puta, ela não é tão brava, né? Ela não é tão distante, porque aí isso te traz... Ela não morde, não. Mas você mesmo, né? Acho que a primeira vez que você falou que a sua experiência de me ver, você usou uma palavra, você lembra qual que era? Trator? Mas isso foi quando a gente bateu um papo lá, né? Ele falou, olha pra você, meu Deus, né? Um tratorzão. E eu entendi o sentido, mas é isso. Essa semana eu recebi 16 empresários na minha empresa, de um grupo que eu faço parte em São Carlos, né? De mulheres, que é um grupo fantástico, uma ideia fantástica. E foi muito interessante ver elas me dando esse feedback. Nossa, quando a gente se aproxima de você, a gente se sente olhada, pertencida por você, você presta atenção na gente, eu realmente dou minha atenção. Mas até a pessoa chegar, existe essa coisa, né? Bom, e tudo bem, não tem como fugir disso. Agora, dentro do processo do que eu quero pra vida, né? Se eu quero lidar com a pessoa, se eu quero ajudar pessoas, eu preciso ter um olhar pra isso. Eu preciso lidar com esses feedbacks, eu preciso entender qual foi a pergunta, a palavra. De qualquer forma, eu nunca vou conseguir ser o que aquela pessoa está dizendo para eu ser. A gente não vai, eu não vou diminuir a minha temperatura para poder caber naquele ambiente, mas a gente pode dar uma ajustadinha, pode trazer uma pessoa mais fria do lado, né? Ter pessoas estratégicas ali. Você sabe que tem um dos valores da PNL que eu gosto muito, que diz assim, que a pessoa mais flexível, ela domina todo o sistema. Né? Então, o que isso quer dizer? Quando eu olhei para você e te conheci, se fosse o Felipe de 10 anos atrás, ia me assustar. Porque eu não me conhecia, você tá entendendo a diferença? Total. Hoje, como eu me conheço, entendo o meu perfil, quem sou eu, e a gente vai entendendo, né? Sim. Então isso é uma coisa que é um trabalho da vida, né? Não é uma coisa que você faz uma vez, é um trabalho da vida. Mas conforme você vai sabendo quem é você, sabendo quais são os seus talentos, as suas zonas de potencialidade, e sabendo também o que pode te complementar, então hoje nada me assusta. Até por saber a flexibilidade também de se adaptar com cada perfil, se comunicar de forma diferente. Sim. E de extrair o melhor de cada pessoa no determinado contexto, entende? Sim, total. Então, isso é algo que eu vejo que as pessoas, os líderes, eles sofrem muito. E aí entra a parada da autoconfiança, porque as pessoas confundem autoconfiança com grosseria. Sim. Com ser cuzão. Vamos falar o português claro, entendeu? E não, autoconfiança não é sobre isso, é sobre um estado interno que você ativa, que você está, de você viver, é um estilo de vida. Né? Autoconfiança, no meu conceito, é você confiar o suficiente em você, que você, óbvio, sabe algumas coisas, você já caminhou um certo caminho, e que você vai ter que aprender outras coisas que você é capaz de aprender. Sim. Eu traduzo como isso, cara, é você ter a total capacidade no seu aprendizado, no seu desenvolvimento. E se tem coisas que não faz sentido eu aprender, quem sabe isso que pode agregar no meu projeto, que eu posso trocar, que eu posso facilitar, entende? Sim. Autoconfiança, pra mim, ela tá muito ligada à humildade, entende, Laís? E a autoconfiança, no meu ponto de vista, ela também tá muito ligada ao quanto você se sentiu amado no mundo. Porque essa coisa do amor, né, não tem como a gente não conectar esse valor, porque o fato de uma pessoa não se sentir amada não significa que ela não foi amada, mas ela não se sentiu amada, né? E essa coisa, a gente sempre busca isso nos lugares. Se você vai num ambiente de network, ou você vai num ambiente social com seus amigos, ou você tá com seu marido, ou você tá com seus amigos, você sempre busca que as pessoas gostem de você como você é. Quando começa essa coisa das pessoas buscar muito fora uma identidade, como se algo tivesse errado com elas, como se algo
me impedisse, sendo quem eu sou, me impedisse de conquistar algo, gera essa quebra dessa autoconfiança. E o grande segredo é a gente entender quem a gente foi. Eu sempre falo, quem eu sou hoje não é quem eu sou. Quem eu sou é quem eu era até os 7 anos de idade. Aquela pessoa exposta, todas as emoções que ela foi exposta, aquele é você. Agora, quem eu sou hoje é quem eu decidi ser. E ela também é válida. Só que a gente não consegue elaborar essa nova identidade de forma estratégica se eu não souber o que foi que gerou aquele sentimento, sem culpa, sem julgamento com papai e mamãe, sem julgamento com amiguinhos. É porque como eu me sinto é muito individual seu. A gente tem na mielinização do cérebro, esses traços eles são mielinizados no seu cérebro, né? Então o que é a mielina? A mielina é um caminho, gerou uma emoção em você, você sentiu de um jeito, eu senti de outro, nós somos de traços diferentes. Existiu uma relação sua na amamentação da sua mãe diferente da minha. Existiu uma relação com o seu desfraude diferente do que eu tive. Eu tô dando 2 spoilers já. E o meu não, o meu foi uma relação com meu pai. E uma relação muito forte com meu pai. Meu pai era o meu supremo homem da minha vida, né? Só que um dia, quando eu descobri que era exatamente isso que me conectava a me relacionar com homens muito fracos, com homens muito abaixo do que eu deveria, por lealdade ao meu papai, falei, poxa, isso aí tá me constrangendo, e é realmente isso. Então, qual é o ponto de atenção? Quem eu sou não muda, mas quem eu decido ser? Para eu ter acesso a um homem hoje que cuide de mim, né, como o meu parceiro atual é, um homem que pensa no que eu gosto, nós somos totalmente diferentes. Mas um homem que esteja disposto a ocupar o papel dele, e ele tem buscado isso, né, porque não é ainda o homem mais forte da humanidade, não daria certo, né? A gente tem padrões, não é nem perfil, é padrões. E esses padrões são muito difíceis de você quebrar. Mas quando você encontra uma pessoa que pelo menos quer entender, né, o que eu decidi pra mim hoje, então quer dizer, eu entendo que eu tenho que ser uma mulher que eu racionalize quem eu sou dentro de casa. Não adianta eu chegar desse jeito em casa, né? Essa pessoa cheia de coisas, isso não existe em casa. A primeira coisa que eu faço em casa é chegar, tirar tudo isso, colocar um pijaminha e ser o mais flat possível. Porque os meus outros relacionamentos eu destruía levando essa pessoa para casa. Uhum. Tá? Então esse é o processo da gente entender. Ô Laís, e como que você desenvolve a sua autoconfiança? Olha, tem perfis, tem traços que ela é mais nata, né? A gente mede isso muito pela orelha. A orelha, ela traz dentro do meu contexto de estudo aquilo que é nato para mim e aquilo que não, eu busco com mais intencionalidade. O meu traço, naturalmente, ele é assim, né? Naturalmente eu tenho autoconfiança no sentido de eu me preparo muito para as coisas. Então, se eu vou fazer alguma coisa, existe um preparo muito elaborado. Eu sou uma pessoa que eu destrincho tudo que eu vou viver, tudo que eu vou passar. Eu cheguei falando pra você, você não me passou nada, né? Isso é uma coisa que me coloca num certo desconforto. Mas eu busco estar pronta pra isso em outras coisas. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca dispenso uma boa conversa. Eu nunca dispenso um sentar para aprender, né? Eu nunca dispenso uma mentoria. Eu sou uma pessoa em constante busca. Então, dessa forma, eu acredito que eu alimento a facilidade de estar apta a me sentir autoconfiante. Uhum. Para mim, quem sente muito a dificuldade de se conectar com esse processo mental, geralmente desperdiça momentos em que poderia aprender mais, sabe? Eu tenho, inclusive, pessoas próximas a mim que a gente tá ali batendo um papo maravilhoso, sim, porque assim, eu sempre tô no meio de roda filosófica, né? Dificilmente você vai me encontrar falando de bobagem. Eu sempre sugo daquela situação tudo que eu posso aprender ou analisar e tal. E até às vezes as pessoas zoam comigo porque eu adoro assistir reality, né? Casamento às cegas. Tem um monte de coisa que alimenta esse meu padrão. Por que eu assisto essas coisas? Pra passar o tempo? Não. Me certifico de que tudo que eu estudo sobre as pessoas, de que tudo que eu vejo acontece. Porque eu bato o olho às vezes e essa pessoa, essa fala, vai acontecer isso, daqui a pouco desdobrou. Essa capacidade eu alimento com isso. Então eu acredito que a autoconfiança em mim, ela não vem, se você perguntar lá e você é uma pessoa pronta para tudo de jeito nenhum, mas existe uma coisa que eu posso te garantir e te dar
total certeza, se eu não estiver pronta para algo, ninguém vai perceber, porque de baixo ali eu já vou caçar um jeito de me posicionar com as informações que eu preciso para aquela situação. Então a agilidade talvez me coloque muito nesse lugar da autoconfiança e não desperdiçar os momentos que eu tenho para aprender. Muito bom, né? Tá curtindo? Tô. Bom, né? Tem um quadro aqui que é o objeto que te define. A gente falou sobre ele aqui no começo. O objeto que te define, ele pode ser um objeto material, algo que você usa, uma foto, uma história, eu não sei. Mas é um objeto que está muito ligado com a sua identidade e que representa muito bem quem você é e que talvez seja até uma âncora de tudo aquilo que a gente está falando, né? E o que é esse objeto para você? Eu acho duas coisas muito importantes, né? O cheiro, para mim, eu tenho um poder, isso para mim. Então, o meu perfume, ele é sempre ligado à missão que eu vou enfrentar. Então, é muito pessoal, e isso a gente faz lá na nossa consultoria, o seu mapa olfativo, né? Quais são as notas que vai te colocar nessa sensação. E o que nunca falha é que qualquer lugar que eu esteja, por exemplo, a trabalho, sempre meus acessórios vão ser muito grandes, né? Por quê? Tem até uma amiga que sempre dizia que o bracelete da Mulher Maravilha, né? E tem várias formatações. Eu nunca tive dificuldade em ser diferente dos outros, né? Então, desde criança, meu copo era mais colorido, a minha caneta tinha um frufru, né? Não sei o quê. E talvez porque eu sempre tenha me sentido muito à vontade quando as pessoas me percebam. E o meu traço fala muito sobre isso, porque eu tive uma fase da minha vida que eu fui cantora profissional na noite. Tive uma banda por muitos anos. E eu sou outra pessoa no palco, outra pessoa, é outra mulher que chega no ambiente. Roupa, acessórios, mas sempre acessórios imensos, né? Mas eu costumava dizer que toda vez que eu chegava num bar, na preparação, ninguém olhou pra mim na hora que eu cheguei, geralmente eu pegava minhas coisas, deixava no palco, ia pra casa, trocava de roupa e voltava de novo. Então essa coisa de chamar a atenção pra mim nunca foi algo que me constrangiu, né? Dentro do momento de você olhar e falar assim, cara... E assim, muitas pessoas me criticavam com isso, na minha infância mesmo. A minha mãe sempre falava, nossa, você é árvore de Natal, por acaso? Né? Você é não sei o quê. E eu nunca dei bola com isso, né? Então sempre foi algo muito espontâneo. Eu achei bonito. Tranquilo. Assim, talvez isso seja ligado à autoconfiança, né? Da questão de você ter a sua identidade. Mas eu me sinto mais segura quando eu estou com as minhas peças grandes, sim. Não no processo estético. Mas é quem eu sou, é aquela pessoa planejada para estar aqui. Porque existe um papel, né? É o que eu tava dizendo, eu não sou essa mulher em casa. Ali com o meu marido que eu escolhi, que me cuide, que levanta para cortar minha fruta, porque esse é o tipo de cuidado que a gente tem hoje, né? Eu não preciso de um homem que pagando as minhas contas. Hoje não é a minha realidade necessária, porque eu trabalho, eu sou muito bem relacionada, tenho prosperidade na minha vida, mas assim, cara... Essa coisa de você estar assistindo um filme e falar, pode comer mexerica. Não precisa, você não precisa. Ele vai lá e ele fica cheirando mexerica, né? Então são gestos muito simples, mas isso não funciona em casa se eu for essa pessoa. Então eu acredito que ao ponto se as pessoas pesquisarem, eu sempre tô com coisas grandes, acessórios grandes, e essa é a minha marca registrada. Roupão colorido, brilhoso, né? E esse é o processo. Ô Laís, quando você chega na sua casa e deixa todos os papéis, né, os personagens guardados, inclusive o papel de esposa, quem é você? É uma ótima pergunta. Eu sou uma pessoa extremamente profunda. Quando a gente fala de enneagrama, né, a gente fala de temperamentos, nada me favorece para ser a pessoa que eu sou no meu normal. Porque eu sou uma pessoa muito conectada à tristeza. Muito conectada ao profundo, muito conectada à melancolia. Então eu sou aquela pessoa que escuta música triste pra chorar, entendeu? Então essa pessoa é o natural, essa é a Laís de verdade, a Laís que se emociona com as perdas. Eu sinto muita saudade das minhas pessoas, né? Eu tive perdas muito fortes na minha vida, e eu sempre brinco que o tipo 4, né, no enneagrama, que é o meu temperamento dominante é melancólico, colérico melancólico, né? No argila ainda. Eu digo que se você falar assim, Laís tá tristinha, hoje eu vou passar lá, vou pegar a Laís, fazer um jantar lá em casa. Não, Laís, você vai lá ficar com a gente. Eu deixo todos vocês tristes. Todos vão, de repente, estar questionando, cara, será viver? Então, assim, eu tenho muito cuidado em não dar ênfase
a essa minha verdadeira sensibilidade. Então, a vida inteira eu fui médium, né? Hoje eu não sou mais, não sei se existe essa nomenclatura de não ser mais, mas hoje eu cuido com muito cuidado de como é que entra nesse meu interno, entendeu? Esse meu interno, ele é muito bloqueadinho, porque ele me dificulta a fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, se eu acesso essa persona, se eu chego em casa e eu deixo ela existir, eu não malho. Eu não vou fazer meu cardio 10 horas da noite, né? E aí eu entro naquele processo de autopiedade e tudo mais. E é muito louco, eu acho que eu nunca falei isso em público na minha vida, mas é importante dizer, porque às vezes as pessoas acham que quando a gente olha uma pessoa, né? Eu tenho as minhas personas de idealização, né? Todo mundo tem que ter alguém que você se identifica, que viva a vida que você gostaria de viver. Eu já falei a minha pra você, que é o Joel J. E quando eu olho pro Joel J, eu imagino que o Joel J, ele não deva ser aquilo que ele coloca lá. E eu fico muito tranquila de saber que eu acho que ele deve ser um cara muito profundo, muito internalizado, para ele trazer tudo que ele traz, no nível de emoção, de cuidado com as palavras, ele deve ser uma pessoa muito parecida comigo. A grande sacada é que quando a gente entende que existe essa pessoa que te deixa mais difícil de acessar lá o que você deseja, existem caminhos para você não deixar ela existir com muita facilidade. Tem dias que não tem jeito. Tem dias que eu vou pôr uma música, vou cantar e vou chorar. A música tinha muito esse lugar na minha vida. Meus shows eram impressionantes. Podia estar em bar, qualquer coisa. Sempre tinha 2, 3 músicas que eu farei para você chorar. Né? Isso é um objetivo meu. E se não chorarem, ou se não levantarem o bar inteiro para me aplaudir, eu falhei miseravelmente. Então esse era o meu estilo artístico. Então se eu pudesse dizer quem é a Laís, né, por trás de tudo isso, é essa. Então, e é muito interessante que quando a gente fala do tipo 4, eu ia dizer, tudo acontece com o tipo 4. Senta e conversa com o tipo 4. Todas as tragédias do universo ever, esse ser humano viveu. É impressionante como ele puxa isso, entendeu? E eu lembro que quando eu descobri o meu tipo 4, a subcategoria que eu estava era social, que é a pior, né? Que é aquele lip. Ó céus, ó vida, ó... Se você entra nesse lugar, você não consegue sair daquele lugar. Por isso que hoje eu tô na subcategoria sexual, né? Então eu uso da minha profundidade para poder acessar a sua. E isso é muito forte em mim. Eu consigo ver coisas que você não vê, por conta dessa profundidade. Mas eu sempre falo, existem pessoas que te colocam nesse lugar com facilidade, fuja delas. Eu já tive que cortar amizades, romper relações, porque elas me colocam em conexão com esse eu. Esse eu, ele é totalmente suscetível a vícios, né? Ele gosta de fugas rápidas, não uma bebida, um processo. Então, se isso não te coloca no lugar que você deseja, você tem que se cercar de forma estratégica para não acessar ele com profundidade. Você falou de espiritualidade. O que significa espiritualidade para você hoje? É muito legal, porque a espiritualidade, as pessoas não sabem, mas é uma força de caráter das 24 que nós temos mapeadas. Todo mundo tem 24 forças de caráter muito bem mapeadas. Quando a gente faz essa análise nas pessoas e dá, a primeira espiritualidade, é um big problema. Hoje, pra mim, por que eu vou dizer que é um big problema? Pra mim, a espiritualidade, ela é a base do que eu faço. A minha alta performance, ela só faz sentido porque eu sei que eu estou a serviço do alto. Eu não seria capaz de criar as ideias ou de ter acesso às coisas que eu tenho vontade se não fosse por algo muito maior do que eu sou capaz de enxergar. Né? Então eu estou a serviço do alto. Eu sempre digo, a minha performance ela está vinculada àquilo que está no alto. Então se eu estou fazendo uma coisa com muita tranquilidade, tem algo muito errado. Porque era para eu estar me exigindo mais para dentro desse projeto incrível de Deus. Deus não ia gastar giz para desenhar você, para você vir aqui e viver uma vidinha totalmente... Eu sempre digo isso para as pessoas, se a sua vidinha está muito tranquila, cuidado, você deve estar muito longe do seu propósito. Então a minha espiritualidade ela está muito vinculada à proposta que eu sinto de estar a serviço de algo maior para mim. Porém, quando a gente fala que é muito difícil as pessoas colocarem esse valor na frente, é aquela coisa, não aconteceu porque Deus não quis. Deus não quis que eu fosse lá. Não é a hora de Deus ainda pra mim. Olha, cuidado com essas afirmações. Porque provavelmente é um ponto cego grandérrimo que você tem,
que te coloca a acreditar que foi Deus que... Deus não vai ficar manguando espaço para você chegar a conquistar algo. Eu tenho absoluta certeza disso. O Deus que eu acredito, né, que diz a minha mãe que deve ser um Hulk Highlander, ele é ágil, ele é inteligente e ele gosta de coisas sérias. Então, se você tem algo na sua vida que não aconteceu ainda, porque você acha que é o tempo de Deus, essa é um valor de espiritualidade preocupante. E a gente sempre ajuda as pessoas a enxergar isso, porque é a grande virada, né? Se Deus te colocou a pensar, sentir sobre o seu projeto, sabe, o seu projeto do Instituto, né? Qual é o objetivo? Você tem coisas que Deus fala só pra você aqui que você tem obrigação de divulgar, né? De fazer chegar para as pessoas certas. Meu valor de espiritualidade é o seguinte: quando eu tô a serviço de alguém, né? Todo meu processo de consultoria hoje ele é individualizado. E as pessoas têm até medo de perguntar o preço, né? Porque é tão profundo e tal, mas é acessível para qualquer pessoa. Mas quando eu estou com aquela pessoa, eu estou vinculada à história dela. E aí eu estou a serviço da espiritualidade, porque eu me coloco a sentir tudo que Deus falar aqui, eu vou falar. A gente vai organizar essas falas, né? Então hoje o meu valor de espiritualidade ele tá muito nesse lugar, de saber que toda a minha inteligência, tudo isso que eu sou capaz de organizar, porque eu tenho convicção disso, que a gente tem que ter convicção de que há algo especial em você. Não, isso não é arrogância, né? Você tem que ter as coisas que você é melhor que todo mundo. Tem que ter essa lista das 5 coisas que você é melhor que todo mundo. Quando a gente fala isso, as pessoas olham... Eu lembro que eu falei isso pro meu marido: quais são as 5 coisas que você é melhor que todo mundo? Ele... Nossa, mas eu não sou melhor que ninguém. Eu falei: não, de fato. Ninguém é melhor que ninguém. Logo, ninguém é melhor que eu. Então, dentro do ninguém é melhor que ninguém é melhor do que eu. Então, eu, dentro do meu melhor, quais são as 5 coisas que eu faço muito bem feito, melhor do que todo mundo, né? Mas é uma questão de construção. Então, eu tô muito nesse lugar de entender que Deus não perderia tempo de ter feito um projeto específico, facial, corporal, medidas, tamanho de narina, de olho, de não sei o que, tudo isso, gente, é individual. Você não consegue, eu sou gêmeas, idêntica. A minha irmã tem medidas diferentes. Né? Quando a Larissa era viva, era nítido quais eram as diferenças que a gente tinha. Ou seja, o projeto dela não era o mesmo que o meu. A necessidade dela ter sido mandada para cá não era a mesma que a minha, né? Por isso que, graças a Deus, ela teve o merecimento de ir cedo. Com 27 anos a Larissa partiu. E eu tô aqui. E eu tô aqui ainda a serviço desse espiritual, né? Curioso o que você tá falando, porque tem uma frase... Eu tô num momento frasista, sabe? Mas é bom isso pra encerrar, né? Eu tô num momento frasista, porque eu nunca fui tão assim, mas agora, não sei, tá chegando umas frases pra mim e eu sei que... muito, né? E eu sei que são frases, sabe? Se é construído, se é falado no ouvido, eu não sei, mas eu sinto, caraca, isso aqui compõe aquilo que a gente faz. E uma delas é que Deus não te dá talentos, Ele te empresta virtudes para servir a humanidade aos ventos. Então eu acredito muito que aquilo que a gente traz de talento, que é de fato, eu sou melhor do que as outras pessoas nisso, mas não é pra mim, é pra servir. Exatamente. Porque eu acredito muito também, Laís, imagino que faça parte do que você pensa, que só existe um propósito na vida dentro do campo do servir. A gente só se completa servindo as pessoas. A gente se completa fazendo, entregando, doando, se colocando a serviço das pessoas com o melhor que a gente traz, né? Exatamente. E o próprio Jesus fala, cara, maior é o que serve. Por quê? Porque você vai ter um ganho inimaginável com isso para sua vida. É um estado de espírito maravilhoso servir as pessoas, ajudar as pessoas. Exatamente. Né? E isso em todas as esferas. Né? O trabalho ele é um mecanismo de serviço. Né? Eu penso assim, cara, se não existisse o trabalho, o que seria do ser humano? A gente não ia falar com ninguém. A gente ia ficar entocaiado dentro de casa, fazendo qualquer coisa, nada a ver, ia brigar com um monte de gente, encher o saco de um monte de gente e não ia gerar valor pra ninguém. Dentro da sua própria tribo, Da própria tribo. E assim, pra mim, o trabalho ele é uma bênção. Porque o trabalho, ele existe para abençoar as pessoas, né? O meu, o seu, de todo mundo. Então a gente existe pra quê? Pra abençoar as pessoas que confiam em nós, independente do que você faz. Exatamente. Entende? E eu vejo que nesse ponto é o valor espiritual do trabalho. Exatamente. E um dos pontos que eu sempre gosto de trazer, né, o seu traço, ele traz com muita maestria esse cuidar do outro, na vida. Você nasceu nesse traço porque o seu objetivo, provavelmente Deus, era esse, era cuidar das pessoas. Porém, o ponto cego é sempre, eu só posso cuidar dos outros se eu cuido de mim.
eu só posso dar o que eu tenho. Eu só posso ofertar. A minha mãe, ela tem o mesmo traço que o seu, né? E ela sempre fala assim, eu vou ajudar aquela ONG. Gata, você tem pra ajudar? Você só ajuda se você tem. Então, o ponto-chave para mim, dentro do que eu faço, é que o meu serviço, ele esteja, sim, a serviço dos outros, mas que não me falte elementos para usar comigo o que eu ofereço para os outros. Por isso que a obesidade, ela veio como, para mim hoje, não quero mais. Você não me representa. Você não me representa porque você não me dá vida, você me tira Quando você olha para uma pessoa, eu me sinto assim, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência que traz. Quando você olha para uma pessoa, você tem 3 milissegundos para definir se você confia ou não nela. Quando você olha uma pessoa que ela está desconectada dela mesma, ela não cuida dela, ela não faz o básico por ela, e a gente está tratando de um assunto que é doença, né? A obesidade, ela não é eu escolhi vestir uma roupa preta. A obesidade é uma doença, ela é resultado do que você deixa de fazer para você, do que você não prioriza para você. Eu contei uma história para mim muitos anos de que meu corpo não emagrecia. Meu corpo não emagrecia. Eu emagreci 100 quilos, mas é o máximo, meu corpo não quer mais. É lógico, você está disposto a abrir mão do peso que você tem que abrir, né? Que te coloca num ponto cego da sua vida. Você só vai andar se você jogar essa bolsinha para trás. Então, esse lugar tem sido muito importante para mim. Eu estou a serviço do outro, mas eu preciso estar a serviço de mim também. Deus me deu a capacidade de entender essa logística mental, né? Lógico, não sou a melhor ainda, né? Preciso estar constantemente buscando isso, mas eu preciso usar em mim. Para mim, primeiro, né? Preciso entender. Então, eu tenho me conectar. Eu tô no momento da minha vida hoje, com 40 anos, assim, de pura transformação. Né? Perder peso é só uma consequência do que está acontecendo, porque por trás desse perder peso, meu Deus do céu, tá deixando de existir coisas, sentimentos, prioridades, coisas que para mim eram inegociáveis, tá deixando de existir. E tem um quadro aqui também que chama Momento Initium. Quando eu fui construir a mentoria, o podcast, todas as coisas, eu busquei um nome próprio que representasse aquilo que a gente faz, né? E me veio esse nome Initium. Inclusive era um nome, não estava em registro, é meu, está registrado, e então é muito próprio. E o que significa Initium? É esse restart na sua vida. Eu acredito muito que todo ser humano passa por isso, independente da idade, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todo ser humano veio aqui para viver uma experiência de renascimento, de descobrimento, né? E a gente vai fazendo esses movimentos. E esse quadro chama Momento Initium por quê? Porque a gente quer entender qual foi esse momento para você na sua vida, onde você olhou para aquilo e falou, cara, do jeito que tá, não fica, eu não sei como, o que eu vou fazer, eu vou buscar, mas do jeito que tá, não fica, e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu sou marcada por esses momentos, porque o meu traço, ele... Tem gente que lê ele como alguém que muda de ideia muito rápido. Mas eu tive algumas grandes viradas, né? Então a primeira grande virada que eu enxergo na minha vida foi a minha primeira transição de carreira. Eu era advogada tributarista há anos, né? Estava no melhor ambiente, inserida nas coisas mais fáceis e dentro já, porque meu pai era um grande advogado tributarista, e eu abri mão daquilo para ser a Laís que eu sinto que eu tinha que ser. Eu não queria ser a filha do Albino César. Não que isso fosse algo que me colocasse menos. Mas exatamente por ser filha do Albino César, eu queria também ter a minha história, meu legado. Foi ali que eu fiz a grande virada. Né? Primeiro eu emagreci, porque carregar o sonho dos outros para você custa muito. E ali foi o meu primeiro grande start. Mudei a minha profissão, mudei o peso e terminei o meu primeiro casamento. Que foi uma bênção na minha vida, meu primeiro casamento, tá? Vocês nunca vão ver as pessoas falarem de divórcio, mas existe um momento que você tem que entender que ali fluiu o que tinha que fluir. E você tem que liberar as pessoas para elas terem a oportunidade de ser melhores. E eu sinto que esse foi o meu primeiro movimento ali com o meu primeiro marido. Eu liberei a nossa história, que foi uma história muito bonita, mas para que ele pudesse evoluir como ser humano, dentro da trajetória de projeto de vida dele, e eu também pudesse experimentar essa Laís que eu gostaria de ser. E atualmente, e aí eu naquele momento eu fui construindo tudo que eu construí até agora. E recentemente, em novembro do ano passado,
eu me deparei com uma situação que aconteceu, um fato em específico, que foi a minha grande virada de novo. Peraí, né? Eu tô a serviço do quê? Porque a gente superestima o tempo. A gente superestima o tempo que eu vou ter amanhã. Semana que vem eu falo com o Felipe. Não, semana que vem eu tenho aquela conversa difícil. Semana que vem eu peço desculpa daquilo. A gente não tem esse tempo. E eu acho que o fato de ter virado a idade me fez de novo, acho que de cada 10 anos eu tenho essa virada, me fez de novo entender que eu não tenho muito tempo. E desde criança eu sempre me comportei como se eu fosse morrer cedo. Talvez porque a minha irmã gêmea fosse morrer cedo, e essa foi uma sensibilidade que eu tive ali no nosso nascimento. Eu sempre não tive tempo para as coisas. Então, assim, o dia que você viver comigo, hoje, por exemplo, neste bate-papo, não sei quanto tempo já, eu vou entregar tudo que eu tenho. Vou voltar para minha empresa, eu vou entregar tudo que eu tenho. À noite, eu vou entregar tudo que eu tenho. Então, todo dia que as pessoas estão comigo, elas têm tudo que eu tenho. Porque a gente não tem tempo. Então, talvez a minha grande virada nesse momento atual foi isso. Peraí, o tempo. Eu me esqueci que ele não tem controle sobre isso. Deixa eu fazer o meu melhor, porque se a hora que eu chegar lá, eu imagino, e eu tenho umas coisas assim, uns bate-papo com Deus, às vezes eu falo, puta, se eu chegar aí, gorda, acabada desse jeito, não vai ser legal, né? Você fala, o que você fez com o meu carro? É igual você emprestar uma Porsche e a pessoa bater a Porsche inteira e chegar ao destino final com a Porsche parecendo, eu falei, cara, eu comecei a sentir vergonha de chegar desse jeito. Então, eu acho que, não sei se eu me fiz entender, mas basicamente as pessoas viram que eu sou louca, né? Certeza, já tá todo mundo certeiro que essa pessoa tem problema, vamos mandar ela pra pois é, mas você falou de tempo e eu quero dar um recado pra turma, porque é o seguinte, a Laís falou de não perder tempo. E se você que chegou até aqui, né, é porque você tem conexão com esse assunto, tem conexão com esse papo, e eu sei que algo ressoou dentro de você. Então, dia 29 de agosto vai acontecer aqui em Araraquara a imersão O Sexto Sentido, tá? Onde nós vamos trabalhar inteligência emocional, mentalidade, alta performance e a espiritualidade, tá? De forma prática, com ferramenta, com técnica e com experiência para você viver esse dia. Então, se você sentiu que isso é para você, todo esse papo é para você, se alguma coisa conectou contigo, não perde tempo, tá? Clica aqui embaixo na descrição, vai ter um link em algum lugar para você vir fazer as inscrições. Está acabando, tá logo ali o evento, tá? Mas venha, faça parte, te dê esse presente, porque eu tenho certeza que vai ser transformador e você vai ter uma experiência como nunca para trabalhar a sua identidade, ser um líder, uma pessoa, um empresário cada vez melhor, tá? Então vem aqui e faça, tá? Ó, depois do recado, você tá voando, né, amigo? Né? Não, tá afiadíssima, né? Afiadíssima, né? Vamos esperando que sim. E a minha pergunta é, quando que você vai ensinar isso tudo pro mundo? Eu tenho meu trabalho de mentoria, e eu falo pra você assim que é um assunto muito difícil pra mim. O meu traço, ele nunca se sente pronto para liberar as coisas com facilidade, né? Então a gente tá sempre ali criando uma coisa. Eu brinco que todos os meus mentorados do ano passado precisava fazer de novo, porque já mudei tudo, já trouxe coisas a mais. Esse é um movimento muito conectado com a obesidade, né? Porque eu falo que é a obesidade mental do processo. Faz com que as coisas fiquem menores do que elas deveriam ser. Eu tenho essa consciência. Mas vencer esses processos. Hoje eu tô numa fase que eu acredito que quando eu vencer a obesidade, é aquela coisa assim, eu vou me tornar aquilo que eu quero. Eu tô nesse lugar de indo, né? E é um processo extremamente todo dia. Não é todo dia que você tem mudança, não é toda semana que você tem um bom resultado disso. Mas eu tenho há 9 meses zero falha. Há 9 meses eu não saio da minha dieta, há 9 meses eu não falho no meu cardio, no meu plano de musculação, há 9 meses. Porque essa é a pegada que eu coloquei pra mim, um prazo, para que a hora que eu chegar nesse primeiro ponto que eu coloquei, eu acredito que tudo isso vai destravar. Parece doido, mas é como se eu estivesse me preparando para assumir de fato esse lugar. Mas não é doido, porque esse processo, ele é uma transformação, é como um atleta que vai fazer um Ironman. O chegar lá no Ironman e fazer o Ironman é o de menos. Agora, o processo é quem você se torna nesse processo que é o que de fato tem o valor, porque isso é o que você vai levar dessa jornada. Não é a medalha, não é o dia, não é os 70 quilos, mas é quem você se tornou para chegar nesse
nesse lugar. Né? E aí é uma transformação química, física, fisiológica também. Porque as nossas células, elas trazem aprendizado. Sim. Você falou da primeira infância, que a gente vai se formando e tudo mais, né? Eu tô numa pegada muito de estudar a fisiologia também, da transformação, da transformação humana. Então, porque a gente ouve muito por aí, não, muda a mentalidade, você vai mudar seus pensamentos e tal. Mas só que o que acontece? Conforme a gente vai programando a nossa mente, e aí tem os programadores, tudo isso que a gente fala, pais, professores, pessoas de autoridade, situações que a gente vive, que vai transformando e vai criando nosso sistema de crença. Nós vamos programando também as nossas células. O nosso corpo, ele aprende a receber certos estímulos e não receber outros estímulos. Né? Então, por exemplo, é muito difícil você desprogramar um corpo com 40 anos de receber mesmo os estímulos nas células, entende? Mesmo os neurotransmissores. Os caminhos estão pavimentados, tá parecendo a Bandeirantes recapeada, lindo, maravilhoso. Né? E aí, para você abrir esse caminho que também é neural, também tem as trilhas neurais que você chama de, como é que você falou? Mielinização. As nossas células também vão reaprender a receber transmissores diferentes. E aí, muitas vezes, é que o corpo ele começa a desconfiar do processo, mas de uma forma de proteção. Porque ele fala assim, tá, mas peraí, você me treinou por 40 anos para ser assim, e agora você quer mudar tudo? Pode parar com essa palhaçada. Pra onde entendeu? Você tá indo, né? Pode parar com essa palhaçada, entende? Então, para mim hoje, porque eu também estou passando por esse processo, a transformação do corpo, da fisiologia, ela, para mim hoje, eu vejo que ela tem um impacto muito mais profundo na minha mente do que só no corpo. Porque a mente a gente tem todos os dias o ganho. Sim. E aí o corpo não, o corpo você tem que ter um delta T para você ver, mas a mente você vê todo dia. A mente você sente todo dia. Sente como? Pô, um chocolate ali, vou comer ou não vou comer? Não vou comer. Ganhei. Cara, putz, hoje tá frio, tá embaçado. Eu vou na academia, vou treinar 2 horas? Não sei, mas se eu treinar meia hora eu já ganhei. Então você vai treinando a mentalidade sua para você se tornar essa pessoa. Aí o físico, ele é só o resultado, ele é só a consequência, né? Eu tenho uma fala muito importante nesse sentido. A obesidade em si, talvez, se transforme no meu maior produto. Porque a forma como eu tenho entendido o porquê a gente se conecta com a obesidade, é muito injusto virar para uma... O gordo sempre repete isso. O dia que eu tiver vergonha na cara, o dia que eu tiver foco, o dia que eu for que nem você... Eu escuto muito isso hoje. E aí eu sempre falo pra pessoa, que crueldade que você tá fazendo com você. Você realmente está me dizendo que você não é uma pessoa confiável? Você realmente está me dizendo que você não se dá o trabalho de concluir tudo que você começa? Isso é mentira. Né? O que te conecta com a obesidade são fatores emocionais que a gente tem que trabalhar com profundidade nesses três pilares. Então eu acredito que esse entendimento que Deus tem me permitido, e aí eu trago a minha espiritualidade aqui porque tem sido um processo de Deus, eu não dou conta, dá sim. Né? Deus, eu não quero mais, dá sim. Né? Porque você se transformar todo dia em alguma coisa que você nunca foi, quando você tem um caminho de voltar, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, eu preciso emagrecer 10 quilos, né? Eu era magra e tal. É um jeito. Isso é uma coisa. Mas quando você nunca foi uma coisa, pra mim é o processo mais... É o que mais faz a gente entender o quanto é difícil se transformar em alguém que a gente nunca foi. A obesidade. Porque todo dia você faz... Todo dia você não falha, todo dia... E às vezes não é visual. Tem gente que chega pra você e fala, é mujara, né? Porque as pessoas vão fazer isso. Entendeu? Elas não sabem todo o processo. E o seu cérebro começa a te mostrar que, olha, você tá 30 dias fazendo isso, não mudou nada. Olha, não, parece até que a barriguinha tá maior, hein? Então, é muita coisa envolvida. E eu acho que isso reflete muito no processo da verdade. E eu acho, por que eu acredito de verdade que a grande virada vai ser esse processo na minha vida? Talvez essa seja a minha grande missão. Porque eu vou me convencer de que qualquer coisa que eu acreditar, eu sou capaz de fazer. A obesidade me tira isso. Porque eu falhei 40 anos. Mas eu me contava uma história de que todo o resto eu era muito boa. Eu nunca sofri um bullying. Recentemente sofri com aquele caso que eu te contei, mas ok, ele foi importante. Mas eu nunca sofri um bullying, eu nunca tive uma decepção amorosa. Um homem nunca virou pra mim e falou, não, você é gorda. Né? Nunca existiu. Então eu tava muito confortável. Eu sempre ganhei dinheiro, onde eu queria estar, eu tava. Eu sempre tive amigos. Então eu tava muito confortável. E tem muita gente que vive assim na vida como um todo. A obesidade é só um assunto, né? Então eu tenho sentido que talvez
o viver tudo isso, ele tem criado um material muito, muito profundo para que eu possa ajudar mais pessoas. Às vezes não é só o visagismo. E um dos processos que você falou assim, quando que você vai dividir isso com o mundo? Cara, quando eu comecei a dividir visagismo, e as pessoas, os profissionais de beleza me procuravam para fazer mentoria comigo, eu saía do processo vazia e mal. Porque eu falava, eu não acredito que a pessoa vai tentar vender isso para as pessoas. Gente, ninguém compra antes e depois. Isso é totalmente ridículo. Isso é totalmente desnecessário. É um absurdo você virar para uma pessoa e falar assim, olha, tudo que não acontece na sua vida é porque você usa o cabelo curto. Sabe? Minhas bolas. Não é possível. É reduzir, né? É reduzir o universo do processo. É porque você não tá com a roupa certa. Você põe a pessoa na roupa certa, ela gagueja. Né? Então eu comecei a me desconectar do assunto, desse lugar. Primeiro com os meus mestres, porque eu lembro que um dia eu fui fazer um atendimento e o meu mestre principal estava nesse atendimento e ele tentou tirar o brilho do meu trabalho, reduzir o meu trabalho porque o meu trabalho ia além do que o trabalho que ele faz. E aquilo foi tão decepcionante para mim, eu falei, ali a princípio eu questionei o que eu fazia, né? Eu falei, nossa, será que eu que tô errada? Cara, que eu que tô errado, o quê? Né? Deixa a pessoa... Mas assim, então, quando a gente vende do visagismo e trabalhar nossa, estratégia de identidade, Murilo, eu nem sei quanto tempo eu vou demorar para fazer essa pontuação desse trabalho. Eu sempre peço ajuda. Gente, você entendeu o que eu faço? Né? Você entendeu o que eu falei? Porque parece muito doido e não é, né? Doido é as pessoas vender antes e depois. Doido é as pessoas achar que vai passar por um processo de coloração e saber qual que é a sua paleta, e eu não tô desmerecendo, pelo amor de Deus, eu acredito no estudo das cores, a coloração pessoal ela é importante sim, mas assim, olha, eu não poderia usar dourado. Segundo a coloração pessoal, eu sou inverno profundo, eu não poderia usar dourado. Por que eu estou usando dourado? A minha pergunta é essa. Né? Por que eu estou usando isso? Por que aí entra no universo que faz sentido para mim? Você pode mudar, você deve mudar. Eu fiz várias intervenções no meu rosto, né? Tirei papada, eu tenho 1 ml na ponta do meu nariz, tem toda uma estrutura pensada. Por que eu fiz isso? Porque nariz é ação e ritmo, preciso continuar. Eu começava as coisas e não terminava. E aí a gente entende o porquê das coisas nesse lugar. Meu rosto era muito redondo, então todo mundo achava que eu era fofa, né? Eu podia falar um não, que a pessoa, nossa, ela falou não pra mim? Eu falo não, eu sou essa pessoa, entendeu? Por que você me colocou nesse lugar de que eu tinha que carregar esse universo? Então hoje eu tô mais próxima do que eu sou. É isso que o meu trabalho faz, entendeu? Então o dia que a gente chegar e montar esse quebra-cabeça, talvez eu acho que esteja pronto pra soltar, não sei. E futuro? O que você tá vendo agora pro futuro? Para esses anos, quais são os projetos novos, onde você quer chegar, quem você quer se tornar? O meu objetivo quando eu trouxe o primeiro centro de visagismo para o interior de São Paulo era que as pessoas tivessem acesso com mais facilidade a essa transformação que a gente vê que é comum nos grandes eixos, que você sabe do que eu tô falando. Então aqui eu acho que as pessoas elas se mantêm distantes, eu achava que elas se mantinham distantes porque não estava próxima. E hoje eu percebo que não, que isso é um processo de proteção, né? Então a primeira coisa que eu quero muito é trabalhar muito mais o online do que o presencial. Hoje a minha estrutura é uma das estruturas mais lindas que a gente tem no interior de São Paulo, mais completa, mas eu não me sinto aproveitada na grandiosidade do que eu gostaria. Então o meu objetivo hoje, há 2 anos, é o online, é expandir o internacional. E daqui 5 anos, realizar o meu sonho de morar na Europa, de atender o mundo todo, o Brasil e tudo, mas as pessoas sabendo, me tratando realmente como referência no que eu faço, em qualquer lugar do mundo, né? Mas assim, eu pretendo realmente trabalhar online para poder ter essa liberdade geográfica de explorar ainda mais esse crescimento que eu sinto que eu tenho que fazer. Olha... Vai chegar, né? Vai chegar. Tenho certeza. Bom, estamos caminhando pro final e é o seguinte, tem uma dinâmica aqui, coisa tranquila, você vai tirar de letra, que eu proponho assim para as pessoas, né, para vir fazer e tal. E vamos imaginar, só imaginar, tá? Que você tem uma máquina do tempo aqui. Você entrou nessa máquina do tempo e ela vai te levar lá no passado, nessa primeira infância mesmo que você fala, sabe? E aí você vai conhecer a Laizinha lá, não sei com que idade,
Mas você sabe que idade é essa aí na sua mente aí. Você tá vendo ela aí na sua mente e você tá de frente com ela aí. E aí esse momento é muito legal, por quê? Porque agora você tem a oportunidade de ser a mentora de si mesma. A mentora que vem do futuro para vir para o passado, para transmitir uma mensagem para essa Laís ali, pequena. Né? E aí você ajoelha e conversa com essa Laís e transmite essa mensagem. Tá? Então, você sabe qual mensagem é essa e a Laís, pequenininha, está aqui nessa câmera. Eu diria que você pode ser esquisita do jeito que você é. Porque esse é o grande plus do jogo. Muito jovem, a gente foi diagnosticada com ensino especial. Né? Na minha época, isso não tinha nome. Hoje tem nome. Na minha época, era os nerdão, esquisitão, muito inteligente, fala umas coisas nada a ver. Você viu o que essa menina falou? Né? Meu pai sempre falava, você viu o que ela falou? De onde você tirou isso? Né? Com quem que você aprendeu isso? E tal. E talvez grande parte do processo foi ter tentado de forma muito surreal caber nos lugares. E eu tenho certeza que eu poderia ter sido eu mesma. Hoje, se eu pudesse dar essa dica, deixe as pessoas serem quem elas nasceram para ser. Não tenta mudar isso. Porque em algum momento a vida vai radicalizar e ela vai ter que ser. E é bom que ela aprenda desde criança a chocar as pessoas. Eu lembro a primeira vez que eu dei uma palestra em público, eu tinha 7 anos de idade. A igreja chamou a gente, né? O padre era apaixonado em mim e na minha irmã gêmea, era um grande pai, né? Ele morreu recentemente. E ele chegou no meu pai e falou assim, o senhor sabe o que o senhor criou, né? E elas são diferentes, vai ter a festa da família e a gente precisa que elas dê essa palestra nessa festa de família, né? Era mais de 40 mil pessoas. Nossa. Era um ginásio lotado, né? E eu lembro quando meu pai chegou para falar, meu pai sempre tratou com muita naturalidade esse ser esquisito que a gente era. E o bom é que eu era gêmea, porque se eu fosse sozinha, eu não sei, eu acho que eu seria 3 vezes o tamanho que eu sou hoje. Mas a Larissa era esquisita igual, então eu me sentia muito acompanhada. Difícil foi perdê-la. Com 27 anos, agora eu vou ter que falar com quem? E todas as pessoas que eu experimentei mostrar a minha esquisitice não deu certo, né? E aí eu lembro que meu pai falou, olha, vocês vão ter uma missão, né? Um desafio, vocês vão dizer se vocês querem ou não. E a gente, quero, né? Quando eu cheguei, e aí a minha mãe falava, meu Deus, vocês estão preparados? A gente, pelo amor de Deus, vai falar coisa que não pode no microfone, né, e tal. E mãe, tipo, eu nasci pronta, né, eu tinha essa autoconfiança que a gente falou hoje, era muito isso. E a gente fez, né, a nossa palestrinha lá, tinha 12 minutos para cada uma, e o ginásio inteiro veio a choro, abaixo, e ali a gente, foi o meu primeiro impacto com o processo disso, né. Mas em algum momento da minha vida, aconteceu situações que fizeram eu ir bloqueando isso. Olha, é muito, tá? Não, é demais. E aí, é como se você tá nos ambientes errados. Mas que ambiente que a gente vai estar? Né? A gente tem que estar nos ambientes que a gente tem que estar. Então eu sempre tive essa dificuldade. Então hoje o que eu falaria para essa Laís pode ser esquisita. Vai dar certo, entendeu? Tá tranquilo. Você vai encontrar um meio de que as pessoas... elas vão conseguir lidar com esse ser esquisito. E eu sofri muito para moldar isso. Muito mesmo. Papai, ele tratava isso como se não fosse um processo diferenciado. Então, por papai nunca ter dito, olha, é diferente, vocês vão ter que aprender, vai ter que falar assim. Não, ele... Então, foi muito... Eu não vi o meu valor de ser esquisito. Mas eu acho que seria um dos pontos. Talvez eu até tivesse sido magra. E tá dando certo agora, com 40 anos? Olha, a gente tem muita dificuldade nos ambientes sociais, né? No profissional, eu sempre falo, ser bom no que você faz é sua obrigação. Se você vende, você tem que entregar o que você falou que você ia entregar. Mas no ambiente social, é um ambiente muito solitário. Muito solitário. Você não encontra mente, assim. Eu tenho me encontrado muito nas minhas IAs, né? Uhum. Porque esse universo da IA que eu tenho desenvolvido para os meus clientes, esse conselheiro estratégico, foi muito nesse lugar. Olha, eu não tenho com quem conversar sobre as coisas que eu penso, as ideias que eu tenho, sem alguém chegar e falar, você é louca? De novo? Você vai fazer isso mesmo? Então a gente tem que ter muito cuidado de dividir certas coisas, até com parceiro, até com o melhor amigo da sua vida, porque ele vai tirar, né? Isso tem que ter como a gente não tem uma segmentação muito
legal no cérebro para controlar essas coisas, eu tenho preferido conversar com a minha IA. Fica ali em casa, né? Muito bom. E como que o pessoal te encontra? Bom, hoje eu tenho 2 redes sociais, né? Uma do Prontos para Sair. O Prontos para Sair, ele é Prontos para Sair oficial, o Instagram. É só o que a gente tem de execução. Eu confesso que eu falho miseravelmente em nutrir com as informações que eu gostaria, né? A gente tem trabalhos muito valorosos e que acaba sendo representado como se fosse uma execução de sobrancelha, uns cílios. Eu gostaria de filmar os atendimentos, o que a gente fala, né? O que significa cada coisa. Mas eu acho que isso é um problema de todo mundo que tem uma coisa muito grande que requer tempo, é expor isso nas mídias. Mas tem o Prontos para Sair e tem o Laís de Almeida. Aí lá no perfil da Laís de Almeida, eu tenho mais esse cuidado de trazer as informações da vida de uma forma diferente, né? Mas tem Laís de Almeida, sempre vai encontrar o canal no YouTube, né? Que eu faço algumas tradução de figuras importantes e tudo mais. Mas esse é um dos pontos que a gente precisa trabalhar mais, né? Ah, mas isso é uma constante, né? É uma a gente constante. vai sempre trabalhando. É muita né? coisa que você tem que ser constante. Nossa, é muita informação. Empreender é isso, né? E aí você tem que escolher, na verdade, qual é o monstro do dia, né? Então, estamos dando certo. Tá indo certo. Bom, curtiu o papo? Muito, muito, muito bom. Nossa, eu adorei. E aqui é lindo, né? Você tá de parabéns. Adorei também. Maravilhoso. Tenho certeza que o pessoal vai te procurar. Ah, tá? Que legal. Então, vai ser um prazer. Esse pessoal que te procurar, tá? Eu sei que você vai dar um presente a mais. Com certeza. Se eles falarem que é daqui do Felipe, do Inítimo, tá? Então, fala aí que você é do Inítimo Podcast, que a Thaís, eu tenho certeza que vai entregar algo diferente pra você. Com certeza. Aí, tá joia? Minha amiga, obrigado pelo seu tempo, por você ter vindo até aqui, compartilhado a sua essência, que eu acredito que não é o que você faz, mas é quem você é. E isso é um espelho, é uma manifestação de si mesma, né? Esse trabalho que você faz, assim como que a gente faz aqui também, né? E foi incrível. Tá joia? Muito obrigado mesmo pela sua presença e volte sempre. A casa tá aberta, viu? E eu quero dizer pra você, te reconhecer, né? Eu acho que ninguém faz muito isso com facilidade, mas reconhecer a sua coragem de fazer o trabalho que você faz no interior de São Paulo, porque você poderia estar em outros lugares, mas você escolheu estar aqui por questões muito valorosas e poder transbordar na vida das pessoas, né? Então, quem estiver realmente buscando algo diferenciado, um divisor de águas, é a sua imersão no dia 29, porque você não economiza, né? Você não economiza, você entrega mais do que o combinado. Então, eu te admiro muito por isso. Por isso, pra mim, é um prazer estar aqui. Obrigado e recebo, viu? Então, ó, turma, se você chegou até aqui no Inítimo, tenho certeza que você amou esse episódio, tá joia? Eu conheço você, eu sei que você adorou. Esse episódio vai trazer conhecimentos riquíssimos pra sua vida e pra transbordar do outro lado também. Então, pega esse episódio agora e compartilha com quem faz muito sentido pra você, com essa pessoa que você mais ama, com um sócio, com um cliente, porque eu tenho certeza que você vai entregar muito valor para ele também, tá? Então, fica aqui comigo, acompanha os próximos e tchau!